Imagine estar em um convento silencioso, em meados do século XVI, e de repente ouvir gritos de espanto vindos da capela. Ao correr para lá, as freiras não encontram apenas uma mulher rezando, mas sim Santa Teresa d'Ávila flutuando a vários palmos do chão, com o rosto transfigurado por uma luz que não parecia deste mundo. Este não é um conto de ficção, mas um dos muitos relatos documentados sobre uma das mulheres mais poderosas e misteriosas da história da Igreja Católica. Mas o que realmente acontecia dentro da alma de Teresa? O que era aquela seta de fogo empunhada por um anjo que, segundo ela mesma, atravessava suas entranhas causando uma dor insuportável e, ao mesmo tempo, um prazer divino que nenhuma palavra humana consegue descrever? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar no lado mais profundo e sobrenatural de Santa Teresa d'Ávila. Vamos desvendar os fenômenos místicos que desafiaram a ciência da época e continuam a intrigar pesquisadores até hoje. Você vai descobrir o que a ciência não explica sobre o coração dessa santa e o segredo por trás do seu êxtase mais famoso. O que ela sentiu mudou a história para sempre. Antes de ser a grande doutora da Igreja que conhecemos, Teresa era uma mulher de carne e osso, lutando contra suas próprias limitações. Mas o seu caminho para o sobrenatural não começou com glória, e sim com uma doença devastadora. Poucos sabem, mas Teresa chegou a ficar paralisada, permanecendo em estado de coma por quase 4 dias. Ela foi dada como morta. Chegaram a colocar cera sobre seus olhos para o sepultamento, mas, milagrosamente, ela despertou. Esse retorno da morte foi o portal para algo muito maior. No entanto, Teresa não se tornou santa da noite para o dia. Por quase 20 anos, ela viveu uma mediocridade espiritual, dividida entre as conversas fúteis no locutório do convento e o desejo de Deus. Mas o invisível começou a persegui-la. Ela começou a experimentar o que chamava de orações de quietude, onde seus sentidos eram suspensos e ela sentia uma presença avassaladora que a deixava sem forças. As visões começaram a surgir. No início, eram imagens intelectuais. Ela não via com os olhos do corpo, mas sentia uma presença ao seu lado com uma nitidez absoluta. Ela sabia quem era: Jesus Cristo. Mas como provar isso em uma época onde a Inquisição vigiava cada passo e suspeitava que mulheres místicas estivessem, na verdade, possuídas pelo demônio? Teresa vivia em terror constante de estar sendo enganada pelo pai da mentira. Ela chorava, se escondia e até tentava resistir às levitações, pedindo às suas irmãs carmelitas que a segurassem no chão para não passar vergonha diante dos visitantes. Prepare-se, pois o que aconteceu no convento de Ávila, a partir desse despertar, desafia toda a lógica humana. O que era uma resistência interna transformou-se em uma explosão de fenômenos físicos que ninguém conseguia ignorar. Fique até o final, porque vou revelar o grande segredo que ela guardou sobre o toque do anjo, algo que só foi plenamente compreendido após a sua morte. Se você acha que a vida mística de Santa Teresa era feita apenas de nuvens e luz, prepare-se para o lado sombrio dessa jornada. Para entender o brilho do anjo, Teresa teve que conhecer primeiro a profundidade do abismo. Em uma de suas visões mais aterrorizantes, ela relatou ter sido levada em espírito para o inferno. Ela não viu apenas chamas genéricas. Ela sentiu o aperto, a asfixia e uma dor na alma que descreveu como se estivessem arrancando pedaços do seu ser. Teresa conta que se viu em um nicho na parede, um lugar estreito e imundo, onde as trevas eram palpáveis. Essa experiência foi o divisor de águas. Ela percebeu que a batalha espiritual era real e que o demônio faria de tudo para impedir a sua missão de reformar a igreja. O combate não era apenas visual, era físico. Relatos da época dizem que objetos se moviam e que ruídos estranhos cercavam sua cela. A Inquisição, sempre vigilante, começou a cercá-la. Como uma mulher poderia ter visões tão nítidas? Seria Deus ou o inimigo se disfarçando de luz? Teresa foi submetida a interrogatórios humilhantes e até aconselhada a fazer gestos de desprezo para as suas próprias visões. Imagine a dor de uma alma que ama a Deus sendo obrigada a dar figas para o que ela acreditava ser o próprio Cristo. Mas Teresa não recuou. Sua coragem diante do invisível
era tão grande quanto sua humildade. Ela sabia que estava no centro de uma guerra entre o céu e o inferno, e essa resistência só fortaleceu o que estava por vir. O fenômeno místico mais impressionante da história do catolicismo. Essa história é impactante, não é? Ver como ela enfrentou as trevas para alcançar a luz nos faz refletir sobre nossas próprias lutas. Se você sente que a fé e a força de Santa Teresa d'Ávila inspiram a sua vida, curta este vídeo agora, se inscreva no canal e comente Santa Teresa. Isso ajuda muito a nossa comunidade de santos católicos a crescer e levar essas histórias de poder a mais pessoas. Chegamos agora ao ponto central, o evento que define a mística de Teresa e que desafia qualquer explicação racional: a transverberação. Imagine a cena que a própria santa descreveu em seus escritos com uma precisão cirúrgica. Ela não viu um anjo comum, mas um serafim, uma das mais altas hierarquias celestiais, que apareceu à sua esquerda em uma forma humana pequena, belíssima, com o rosto inflamado, parecendo em fogo. Nas mãos desse anjo havia uma longa seta de ouro e, na ponta de ferro, parecia haver um pouco de fogo. O que aconteceu a seguir é de tirar o fôlego. Teresa relata que o anjo mergulhou aquela seta várias vezes em seu coração, penetrando até as suas entranhas. No momento em que ele retirava a seta, parecia levar as entranhas com ela, deixando Teresa totalmente inflamada, em um amor avassalador por Deus. Mas aqui está o mistério. A dor não era apenas espiritual, ela era física e lancinante. Teresa gemia de dor, mas essa dor era tão excessivamente doce que ela não desejava que parasse. Não era uma dor que o corpo pudesse suportar sozinho, mas uma experiência onde a alma e o corpo se fundiam em um êxtase que a ciência médica da época, e até a de hoje, tenta rotular sem sucesso. Esse ferimento de amor não foi um delírio passageiro, ele deixou marcas. Teresa passou a viver em um estado de união constante, onde o sobrenatural era sua realidade diária. O segredo do anjo não era apenas uma visão bonita, era a fusão do coração humano com o fogo divino. Esse evento foi tão real que, séculos depois, a ciência teria uma surpresa chocante ao analisar o corpo da santa. Mas antes de falarmos sobre o que os médicos descobriram no seu coração físico, precisamos falar sobre como o corpo dela reagia a tudo isso diante de outras pessoas. O que acontece quando o espírito se torna tão pesado de Deus que o corpo perde a conta da gravidade? Para Santa Teresa, o sobrenatural não ficava guardado apenas em sua cela, ele transbordava de forma pública e, para ela, profundamente constrangedora. Começaram a ocorrer as levitações. Não eram apenas sensações de leveza. Testemunhas oculares, desde freiras humildes até bispos e nobres, relataram ter visto Teresa ser erguida do chão enquanto estava em oração profunda. Há relatos impressionantes de momentos em que ela, sentindo que o fenômeno ia começar durante a missa ou no refeitório, agarrava-se desesperadamente às esteiras de palha ou às grades do convento, implorando a Deus que não a fizesse passar por aquela exposição na frente das outras irmãs. Ela descrevia a levitação como um arrebatamento avassalador. Teresa dizia que sentia uma força gigante sob seus pés, como se uma nuvem ou uma águia poderosa a suspendesse. Muitas vezes, ela não conseguia resistir. Imagine a cena. As irmãs carmelitas correndo para segurar o hábito da santa, tentando mantê-la no chão enquanto ela permanecia em transe, com o corpo rígido e o rosto brilhando. Esses fenômenos eram tão frequentes que Teresa chegou a dar instruções às suas monjas para que, caso ela começasse a levitar em público, elas a cobrissem e agissem com naturalidade para não atrair curiosos. Ela odiava a fama de Santa Milagreira. Para ela, o voo do corpo era apenas um reflexo do voo da alma. Mas a pergunta que pairava no ar era: se o espírito dela era capaz de elevar o corpo físico, o que esses êxtases estavam fazendo com seus órgãos internos? O que estava acontecendo dentro do peito de Teresa era ainda mais milagroso do que sua flutuação no ar. Tudo o que narramos até aqui poderia ser questionado como fruto de uma mente visionária, se não fosse pelo que aconteceu após a morte de Teresa. Quando ela partiu deste mundo em 1582,
exalando um perfume de flores que inundou todo o convento, o mistério apenas começou. Mas o choque real veio anos depois, quando seu corpo foi exumado. Para o espanto dos médicos e autoridades da igreja, o corpo de Santa Teresa estava incorrupto, como se ela estivesse apenas dormindo. Mas o maior segredo estava guardado dentro do seu peito. Ao extraírem seu coração para ser colocado em um relicário, os peritos médicos encontraram algo que desafia as leis da biologia. O coração apresentava uma ferida real, uma cicatriz profunda e transversal de cerca de 5 centímetros. Não era uma mancha ou uma marca de decomposição. Era uma incisão física, como se um objeto cortante e em brasa tivesse realmente atravessado o músculo cardíaco. Lembra-se da seta do anjo na transverberação? A ferida mística era, na verdade, uma ferida física. Estudos médicos realizados séculos depois confirmaram que aquela lesão, em qualquer outro ser humano, teria causado morte instantânea. No entanto, Teresa viveu com o coração rasgado por mais de 20 anos, trabalhando, viajando e fundando conventos com uma energia sobre-humana. Até hoje, em Alba de Tormes, na Espanha, o coração de Santa Teresa permanece exposto, sem sinais de apodrecimento, permitindo que qualquer pessoa veja com os próprios olhos a prova de que o fogo do anjo foi real. Como uma ferida de tal magnitude não a matou no momento em que ocorreu? E como esse tecido se mantém preservado por quase 500 anos? A ciência silencia onde a fé de santos católicos começa a brilhar. Teresa não apenas sentiu o divino, ela carregou as marcas físicas do céu em sua própria carne até o último suspiro. Santa Teresa d'Ávila não foi apenas uma mulher que teve visões. Ela foi a prova viva de que o mundo espiritual pode tocar a matéria de forma avassaladora. Seu coração ferido e seu corpo que desafiava a gravidade são lembretes de que a fé não é algo abstrato, mas uma força capaz de transformar a biologia e a história. Ela nos ensinou que para chegar ao castelo interior e à união com o divino, é preciso coragem para atravessar tanto o inferno quanto os êxtases mais profundos. Teresa partiu, mas o fogo que o anjo acendeu em seu peito continua a queimar em cada página de seus livros e em cada pessoa que se sente tocada por sua jornada de herói espiritual. E você, o que pensa disso? Acredita que o que Teresa sentiu foi um fenômeno puramente espiritual ou algo que a ciência ainda não conseguiu explicar totalmente? Comente aqui embaixo. Quero saber a sua opinião para iniciarmos essa tempestade de comentários. Se esta história tocou o seu coração, não saia sem curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda a nossa comunidade de santos católicos a continuar revelando esses mistérios. E prepare-se. No próximo vídeo, vamos viajar no tempo para conhecer o homem que passou de perseguidor implacável a maior apóstolo da história. O que aconteceu na estrada de Damasco que cegou Paulo de Tarso e mudou o rumo da humanidade? Você não pode perder. Até a próxima!